Saudações, colegas. Eu vou fazer esse vídeo tentando repetir o roteiro que o Sérgio comentou neste post, onde ele chama a atenção para que não façamos do GeoGebra ou os laboratórios de informática momentos especiais da aula, mas sim apenas mais um recurso dentro da sala, né? Apenas não é só para diminuir, é para mostrar que as tecnologias, seja papel, caneta, lápis, réguas e o próprio GeoGebra ou quaisquer outros aplicativos, eles devem participar e nos ajudar a trabalhar com representações, né? Mas é claro, usar o GeoGebra na versão do celular é algo que ainda estamos todos experimentando, por isso eu resolvi fazer isso, né? Eu vou então aqui abrir o GeoGebra na versão Graphing, né, para celular. Vou colocar aqui esse íconezinho que é o gravador do vídeo. Vou seguir o roteiro. Então, o Sérgio pediu para a gente pensar na área máxima de um retângulo inscrito numa elipse de equação 4x² mais y² igual a 1. Né? Então, seguindo o roteiro do Sérgio, eu vou ampliar aqui, gente, ó. Vou ampliar ao máximo sem prejudicar, então. Colocar aqui o ícone o máximo que eu possa desse vídeo. Acho que parece estar interessante. Próximo passo seria então tocar aqui e usar ponto. Não tem o ponto sobre objeto nessa interface, mas eu uso o mesmo. Toquei sobre esse segundo ícone A e toco necessariamente sobre a elipse. Ó. Vou voltar a usar aqui o seletor de objetos. Quero que vocês percebam que eu só consigo girar o ponto A quando está sobre a elipse. Tranquilo? Bem, o Sérgio recomendou então que a gente procurasse a ferramenta. Ó, eu vou seguir, vou aqui nesse More, mais, até eu achar o das transformações. O primeiro ícone é esse, né? A reflexão de um ponto em relação a uma reta. Eu tocaria então no ponto A e depois no eixo X. Se eu vier aqui, ó, eu fiz isso e não consegui. Então eu estou preferindo trabalhar, por exemplo, em alguns casos, usando os comandos. Mas aqui os comandos têm o problema dos acentos. Um caminho é usar assim, ó, eu toco aqui nessa interrogação do lado da última linha, onde está escrito entrada, e vou procurar o comando reflexão. Ó. Ele já me deu a segunda opção. Ao tocar sobre a palavra reflexão, ele já me deu a opção. Eu vou então chamar o alfabeto, usar o maiúsculo A e usar o nome do objeto ali, né? Eu quero a reflexão de A em relação ao... Deixa eu caminhar aqui com essa setinha. Ao eixo, né? Eu estou acostumado, eixo, também maiúsculo X. Viu? Ele já produziu ali para mim. Esse é um caminho, né? Também alternativo. Tá legal? Dou Enter. Vou abaixar o teclado aqui para a gente poder ver, ó. O A' é a reflexão, então, do ponto A em relação ao eixo X. Uma possibilidade agora aqui bacana, gente, seria só duplicar. Eu toquei nos 3 pontinhos, dupliquei o último comando, agora eu quero a reflexão do ponto A', mas em relação ao eixo Y também maiúsculo. Legal, dou Enter, baixo o teclado só para vocês olharem. Para manter a continuidade, eu poderia aqui duplicar o último, fazer uma reflexão em relação ao eixo Y. Também poderia replicar o ponto A, o A' e só mudar para A mesmo, né? Fazer a reflexão do ponto A em relação ao eixo Y. Mas no caso eu vou replicar o A 2', então assim, duplicar, me perdoem. Então agora eu toco aqui, olha gente, pertinho. Mais uma linha, essa foi a teclinha do lado da barra de espaço, só que agora é de novo em relação ao eixo X. Bom, aparentemente, então eu tenho os 4 pontos, que se a gente mover agora o A,
respectivamente a linha, A2 linhas e A3 linhas, vão respeitar, né, as reflexões, né, as distâncias dadas a simetria. Para não prolongar, vamos andar um pouquinho, vou caminhar aqui, parece mais fácil usar essa ferramenta, então aqui dá, ó, polígono, eu consigo, toco no ponto A, no A2, a linha, A2 linhas, A3 linhas, até fechar. Pronto. Tá aqui, né? Agora eu tenho que saber caminhar e ver que ele fez o polígono com aqueles pontos e chamou de Q1. Esse Q1 igual a 0,94 modifica quando eu mudo, né, toco e mudo o ponto A. Será que esse valor é o valor da área? Bem, há duas formas da gente saber. Eu poderia tocar aqui, de novo agora na interrogação, começo a escrever a área, ó, ele já me deu a opção com acento e tudo mais. Toco naquele objeto e só uso o nominho, que volto no numérico 1. Aparentemente, se nós olharmos aqui, parece que dessa forma podemos verificar que a área de Q1 é o mesmo que aparece lá, né? Bem, como é que eu quero fazer o seguinte, eu quero exibir ali na tela. Na versão desktop a gente arrasta. Aqui não tem muito essa possibilidade. Uma possibilidade era tocar ali na interrogação, lembrar que eu podia usar o comando LaTeX. Aí toco em LaTeX, eu quero o LaTeX usando o alfabeto, Q, volto ao numérico, Q1. Olha que bacana. Vou abaixar tudo aqui para a gente poder perceber, ó, e aumentar que esse 0,95 então está representando a área. Bem, movimentando, nós podemos ir olhando, que eu estou caminhando, ó, ele chegou ao valor 1, depois volta a decrescer. Se eu continuar fazendo isso com A, isso que eu vou percebendo, né? O maior valor que aparece ali é 1, então sim, por uma experimentação, como o Sérgio já sugeriu ali, a gente podia resolver essa questão assim, né? Mas como ter essa segurança, digamos, num sentido mais algébrico, como aproximar daquele trabalho do caderno? A sugestão do Sérgio é que nós procuremos escrever uma função de uma só variável. Ele diz que se a gente olhar nessa figura, eu tenho como deduzir que os lados, eu vou dizer assim, o lado de cima, né, que está acima, se aproximando da barra lá onde estão as minhas informações do celular, e a de baixo, que se aproxima dessa barra azul embaixo, são os lados que estão determinados pelos valores do x do A e do x A2 linhas, né? O x do A linha A2 linhas, são todos iguais, né? E aí, só que isso duplica. Então, como disse o Sérgio, eu poderia aqui perceber que a distância de A até A2 linhas é um valor x, mais esse valor x, então 2x. E o y também da mesma forma, seria a distância entre A e A linha, seria dado aqui então por uma altura y, que se repete aqui para baixo, como eu pedi para vocês considerarem, como o outro y. Então eu teria ali que a área seria a base vezes a altura, 2x vezes 2y. Para levar isso para o tratamento de função, seria interessante converter a uma só variável. Você poderia estar fazendo ali no papel, bem prático, como a gente disse, o GeoGebra é só mais um recurso, mas eu também estou querendo experimentar ao máximo as possibilidades do GeoGebra. Nessa versão do GeoGebra Graphing para celulares, o comando resolver, que a gente tem na janela CAS do GeoGebra clássico, né, o GeoGebra do desktop, pode ser usado, mas ele só funciona para a variável x. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou abrir de novo a barra e vou mostrar que se eu procurar o comando resolver, ele aparece. Toco em resolver. E se eu voltar lá e lembrar, ó, o nome daquela elipse, estou subindo, é C. Só escrever aqui resolver, volto no C, ele vai me dar, né, uma solução. Mas olha, gente, ele isolou o x,
Outra coisa que é importante perceber aqui, isso aqui é uma lista que está resolvendo uma equação, né, com um x também ao quadrado, então é bem provável que nós tenhamos mais de um elemento. Então tem dois problemas aqui. Eu não sugiro que vocês resolvam assim com os estudantes ali, mas é mais para a gente ver as possibilidades. Um é que eu não consigo ler todos os elementos. O segundo problema é que ele só resolve na variável x. Então, o que eu proponho? Eu vou aqui tocar nesses 3 pontinhos, apagar essa daqui, e vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma outra equação. Só que eu vou fazer questão de trocar. Tá legal, gente? Só de trocar o x pelo y para poder resolver uma equação isolando o y. Então eu vou escrever 4y ao quadrado, vou somar com o x ao quadrado, vou dizer que é igual a 1, e vou dar um enter. Tudo bem? Poderia fazer assim. Posso omitir aqui, e agora vou de novo, vou tocar lá na interrogação, resolver, só que agora eu vou pedir para ele resolver, toco no D, né, no teclado alfabético, toco em D, olha lá, ele me deu 2 soluções, ele me deu a solução. Como eu já estava suspeitando, talvez fosse interessante eu perceber aqui quantas são as soluções, vou mostrar, interrogação, e vamos usar, já que é uma lista, eu poderia usar elemento, né, elemento, toco em elemento, lembro que o nome é lista, né? Oxente, tá ficando longo o vídeo, né, gente? Mas vamos lá, dificuldade, perdão, lista, vírgula, elemento 1, né? Vou omitir, tocando na bolinha. Eu tenho aqui uma raiz negativa, então é um número menor que 0, difícil de expressar um comprimento de um lado de um retângulo. Vou duplicar, vou duplicar esse, só que agora eu quero o elemento 2. Que bacana, vou omitir lá, porque aquilo não me interessa. E vou perceber então que, fazendo essa troca, gente, o vídeo deu uma interrompida, eu vou estar colando os dois, talvez, eu não sei se eu toquei ali, ou passou do tempo, ou a carga da bateria não está permitindo, mas continuando a minha linha, quando eu fiz aquela troca ali, né, criei a elipse D para poder isolar o X, eu percebi ali então que o que eu queria era esse segundo elemento, né, a raiz de menos 4 x ao quadrado mais 1, porque aqui eu fiz um artifício para poder usar o comando resolver, já que ele só isola em x. Mas como a gente só constrói funções aqui nesse software com a variável independente sendo x, tem que lembrar e tomar o cuidado que eu fiz isso, talvez para ajudar a verificar se eu isolei direitinho ali usando o lápis, o papel, né, a variável que deveria ser y. E aqui agora o que eu teria que lembrar é aqui, voltar ao que o Sérgio chamou a atenção, olha lá, né? Nós temos um retângulo cujos lados medem 2x e 2y. Então é base vezes altura, 2x vezes 2y dá 4xy. Bem, eu posso já entrar aqui. 4x vezes o y. Mas quem é o y? É aquele elemento, né? Eu vou colocar aqui, vezes, apareceu mais coisinha, como eu disse para vocês, seria bateria, só para a gente olhar ali, SQRT de menos 4x² mais 1, lembrem que eu fiz a troca, então vamos fazer isso, 4x vezes SQRT, volta aqui, né? Volto para esse teclado, de quem? De menos 4x² menos 1. Ok? Veja que interessante, gente. O Sérgio fala que depois a gente pode escrever o extremo. Mas ao escrever essa função na variável x, o programa já entendendo que eu estou pensando numa função de uma só variável, ele tem essa caixinha aí, Special Points. Eu vou tocar nela, antes de dar o Enter. Ele já vai definir para mim
basicamente a função, chamou de g de x, ok? Olha, gente, fiz uma besteira. É menos 4x² mais 1. Não tem muito problema. Eu toco ali naquela equação, apago o menos, ponho mais e dou Enter. Vamos ver, ó. A raiz ficou indefinida, o extremo ficou indefinido. Quem é essa função? Vamos aqui abaixar todos os objetos. Eu vou, né, a gente poder ampliar um pouquinho aqui e ver quem seria o extremo, usando aquele comando necessariamente, né, os pontos especiais que eu trabalhei ali. Eu acho que eu precisaria tocar aqui de novo, ó, para conferir. A raiz ele não conseguiu determinar. Eu acho que é porque essencialmente eu digitei errado, aquela função não tinha, então eu estou apagando. Vou fazer o seguinte, vou apagar basicamente tudo e vou de novo escrever, tá? Vamos ver se eu tinha feito essa bobeira. É 4 vezes x, que vai multiplicar a raiz quadrada. Eu escrevi RT, esqueci que o teclado já tem isso. Né? De quem? Vou lembrar aqui, subir um pouquinho e tomar um cuidado. Menos 4x ao quadrado mais 1, mais 1. Vamos ver se agora ele me mostra. O extremo de g, ele não conseguiu encontrar nenhum aqui por esse comando. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar usar o comando, procurando, toquei na interrogação, vou de novo procurar extremo, vou tirar aqui o ícone que ele atrapalha e vou marcar extremo de g, dou Enter. Bem, parece que aparentemente não é possível, né? Vamos omitir aqui a elipse, vou subir tudo aqui, omitir a elipse. Eu vou omitir o polígono, vou abaixar. E olha que curioso, os pontos A e A' estão ali. O ponto B, C, D aparecem. Quem são ponto B, C, D? Coisa curiosa, vou caminhar aqui. Raiz de G, ele conseguiu dar, né? Quando eu escrevi ali. É o ponto B, C, D. Mas o extremo está como indefinido. Mas vamos fazer o seguinte também, isso aqui pode ser um problema do comando que vai aparecer, ou a gente deveria discutir quando é que é possível calcular o extremo dependendo da função. A gente deveria trabalhar talvez com derivadas, como disse o Sérgio, ele fez um roteiro para trabalhar com alunos de cálculo diferencial integral, né? Mas eu poderia deduzir aqui, né, gente? Ó, olhando, se essa função representa o desenvolvimento da área, pelo menos o arco que está no primeiro quadrante, que seriam os valores positivos, já que é para associar a área, eu poderia perceber, ou pelo menos dar uma boa exploração. Ó, vou tentar ampliar ao máximo, para a gente baixar e tentar mostrar para a pessoa que o valor de y, se y representar então aqui para essa função o maior valor possível para a área, está tocando ali, né? E apontando para o valor 1. Então, voltando à ideia que nós tínhamos quando representamos Perdão, gente, está caminhando aqui a área, o maior valor é 1, que também coincide. Pessoal, eu acabei editando o vídeo porque me ocorreu uma coisinha. Quando eu tentei lá usar o Special Points, a gente lembra, eu tentei usar o comando extremo, né? Deixa eu tirar, tem que tirar de novo. Bem, antes de eu tocar na palavra extrema, eu vou tocar aqui no ponto de interrogação, tá? Uma coisa importante.
há uma intenção de tornar todas as versões para diferentes dispositivos do GeoGebra, todas as versões do GeoGebra para diferentes dispositivos, o mais próximo possível. No entanto, ao usar só Extremon, Extremon, tá no inglês, o manual, aqui eu acessei o manual, mas ele está falando em polinômio, né? Então, a usar só o comando Extremo com um parâmetro só dando ou a expressão polinomial ou o nome de uma função que seja polinomial, ele vai, caso a função seja polinomial, encontrar o extremo. No caso, nós temos uma função que não é polinomial, né? S, que é RT, o expoente seria não inteiro, polinômios têm expoentes inteiros e positivos, né? Perdoa se estou falando apressado com alguma fragilidade matemática, mas acho que é importante perceber que temos que testar os outros comandos, né? O resolver lá atrás só resolve para a variável x. Eu já tinha testado antes, não exibi no vídeo, mas eu acredito que se eu usar a segunda opção, que é para extremo, aqui onde eu tenho, ó, eu vou tentar ver se eu sublinho, não permite. É o extremo, função, start x, né, o valor inicial para x, e end x value, ou seja, valor final para x. Então dá para tentar usar o comando dando o nome da função e o intervalo, né, onde eu quero ver se aquele extremo está presente. Então, olha o que eu proponho. Eu vou tocar em extremo, só que eu vou fazer assim, eu vou usar, estou dando dizer aqui, ó, o extremo de G, vou voltar ao numérico, e botar a vírgula, e olhar aqui na função, ó, gente. Entre 0 e 1, eu tenho lá, né, um ponto, onde a concavidade, a função cresce, de 0 até perto do meio ali, e depois decresce. Então, tem um extremo entre 0 e meio. Então, eu vou usar isso. Eu vou escrever aqui 0, botar mais um vírgula e usar 0,5. Olha, funcionou. Então, quando a função não é polinomial, é importante usar o extremo, o nome da função ou a sua expressão analítica, e optar em escrever um intervalo onde visualmente nos é possível, vou abaixar aqui mais uma vez, ó, nos é possível graficamente, vamos tirar de novo ali, perceber que eu tinha, né? Ó. Então aquilo que eu estava deduzindo, porque a curva tocava ali na malha que levava para y igual a 1, sendo que nesse caso eu estou pensando que y representa a área do retângulo. Vamos voltar, vamos exibir todo mundo. Tá? Vou exibir a elipse, vou exibir o polígono. Vou baixar aqui, vamos ver se está suficiente. O que não está aparecendo é aquele valor da área, né? O latex. Vamos ver se eu encontro esse latex de novo. Rapidinho. Área é igual a 1. Teve um momento, gente, que eu usei o latex. Cadê? Área, polígono. Escrevi latex de Q1. Não tá, né? Vamos usar de novo, só para deixar tudo completo. Latex, insere, alfabeto Q1. Dei Enter. Vou omitir todo mundo aqui, que é o que nos interessa. E aí a gente vai olhar. Aquele ponto B representa o extremo que nos interessa. Ele estava aqui sim, gente. Estava aqui na tela. Vamos ver se eu consigo segurando aqui, ó, no objeto. Não. Acho que vai ser mais fácil apagar ele aqui, já que é a última entrada. Vou baixar, tirar. Então, este 1, a gente viu que é o texto que representa a área quando eu movimento o ponto A. Né? E a coordenada do ponto B, que seria o extremo, o y, ó, 0,35 é o valor do x, que obtém o maior valor naquele primeiro quadrante para y igual a 1. Então,
Então, parece que o Sérgio deu aí uma boa dica e eu tentei explorar ao máximo, tá bom? Então, em resumo, é isso. Ao usar o extremo para uma função não polinomial, é importante informar um intervalo onde visualmente eu desconfio que tem a raiz. Gente, me perdoa aí se o vídeo está cheio de defeitos, se ele ficou muito longo. Eu quero tentar contribuir o nosso trabalho aí com o grupo e as coisas que o Sérgio sempre nos provoca é de inspiração, e eu estou experimentando bastante o GeoGebra, estou levando muito aluno de educação básica, de ensino superior, em diferentes disciplinas, a usar o celular. Não tem sido óbvio, mas o que eu quero dizer com óbvio não tem sido fácil, né? Assim, bateu a mão, né? Qualquer outra coisinha mais complexa, a gente está dialogando, né? Como eu costumo dizer, a gente está ali transitando sobre o conhecimento matemático que eles têm daquela linguagem da escola, os professores que eu tenho tentado amparar trabalhando com a matemática do matemático, e a gente se aproximando, transitando para essa linguagem da matemática do GeoGebra. Mas definitivamente o objetivo inicial é mostrar que eu poderia estar fazendo tudo isso numa projeção de uma lousa, como disse o Sérgio ali, com o celular espelhado no notebook. Eu costumo usar um outro dispositivo, que é o Chromecast, já espelhando meu celular direto no DataShow, e tem uma lousa um pouco mais viva, porque eu vou falando isso, fazendo estas coisas e levando o celular onde eu quero, perto do aluno, faço uma representação, olho lá na parede, todo mundo olha, deixo eles mexerem no meu celular, ou confiro o que eles foram fazendo no celular, e a gente tem aproveitado para discutir matemática. Tá? Um abraço e espero que isso ajude a todos.